cessar. Nome sublime, nome de glória, nome que restaura a alma, dá forças pra caminhar. Teu nome, Jesus, é mais doce que o mel, tem poder e glória. Teu nome, Jesus, leva um pecador ao céu, traz vitória em teu nome. Os feridos são curados. Teu nome, Jesus, tem poder pra mudar minha história. Nome tão lindo, nome de Cristo, nome que acalma o mar, faz a tempestade cessar. Nome sublime, nome de glória, nome que restaura a alma, dá forças pra caminhar. Teu nome, Jesus, é mais doce que o mel, tem poder e glória. Teu nome, Jesus, leva o pecador ao céu, traz vitória em teu nome. Os feridos são curados. Teu nome, Jesus, tem poder pra mudar minha história. Oh, oh, oh. Teu nome, Jesus, é mais doce que o mel, tem poder e glória. O teu nome, Jesus, é mais doce que o mel, e glória. Teu nome, os feridos são curados. Teu nome, Jesus, tem poder pra mudar minha história. Bom dia, irmãos. Mais um domingo, Deus nos dá a graça de estarmos na sua casa e nós somos gratos pela oportunidade. Nós sabemos que Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós e nós agradecemos a Ele
pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã para ouvir da sua palavra e aprender mais sobre a vontade dele para as nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais um domingo o Senhor nos dá a graça, Senhor, de estarmos na tua casa e nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por cada vida que adentrou a igreja nesta manhã, por aqueles que nos assistem online, cada família que está representada. O Senhor conhece cada um de nós melhor do que nós mesmos. O Senhor sabe de tudo aquilo que nós necessitamos. O Senhor sabe daquilo que nós esperamos. E nós queremos, Senhor, colocar nas tuas mãos as nossas vidas, os nossos desejos, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas necessidades, as nossas alegrias, as nossas esperanças. Nós queremos colocar tudo diante de Ti e Te pedir, Senhor, que o Senhor esteja atendendo de acordo com a Tua vontade. Que a Sua vontade, Senhor, que nós sabemos que é agradável e perfeita, seja feita sempre nas nossas vidas. E nós Te pedimos que nós tenhamos sempre o entendimento, o discernimento, de compreender aquilo que o Senhor tem reservado para nós, bem como a sabedoria de saber administrar a Tua vontade nas nossas vidas. Perdoa as nossas falhas, Senhor, nós sabemos que são muitas. Nós queremos, Senhor, Te pedir que a cada dia o Senhor esteja aumentando a nossa fé em Ti, direcionando as nossas vidas para a Tua vontade, não para nós. Queremos Te pedir nesta manhã, Senhor, por todas aquelas famílias que estão, Senhor, em luto, que o Senhor console cada um, que o Senhor coloque a vida de cada um de volta, Senhor, nos eixos, de acordo com a Tua vontade. Dá a eles discernimento, entendimento, direção, esperança e, acima de tudo, Senhor, fé em Ti, para que eles possam, Senhor, prosseguir sem os seus entes queridos. Nós Te louvamos, Senhor, Te agradecemos e nos colocamos mais uma vez na Tua presença e, carecidos, Senhor, nós Te pedimos, fala conosco nesta manhã. Que tudo que for dito, Senhor, não seja vão. Ele adentre os nossos ouvidos e os nossos corações. E, acima de tudo, que nós possamos colocar em prática nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Nós Te louvamos e bendizemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Irmãos, a nossa lição de hoje é a lição de número 12. É a vitória na carreira cristã. Nosso texto base, ele está no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 18. E nós vamos estar fazendo a leitura agora. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 18. Eu vou fazer a leitura e os irmãos podem acompanhar. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ver comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma comigo Marcos e traze, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mudei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Tiroade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta.
Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, o pastor hoje não está conosco. Quem vai nos trazer a missão é a Yara. Nós vamos passar agora ao louvor, nós vamos louvar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alegria. Louvar a Deus que até aqui tem abençoado a minha vida e a vida de cada um de nós. Os adolescentes hoje vão estar com quem, Cris? Luiz Otávio. Não tinha visto você, Luiz Otávio. Os adolescentes somente se separam. Vamos louvar a Deus? Vamos nos colocar em pé, irmãos, para adorar a Deus, louvar o nosso Senhor. Eu convido vocês a cantarem o hino, está na transparência, mas você que está online em casa, é o hino de número 177. Quem está online pode ver ali a letra, né? Vai estar sendo transmitida aí. E você cante ao Senhor e diga: estarei sempre firme nas promessas do nosso Salvador. Vamos louvar a Deus então? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestades vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto em mim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Sejamos sempre firmes nas promessas do nosso Deus, sabendo que o Senhor é nosso Rei e reina sobre as nossas vidas. Que Ele venha reinar nas nossas vidas e não mais o nosso eu. Ele quer sentar no trono, direcionar a nossa vida. É Ele quem comanda as nossas decisões, o nosso caminho. Ele é o Rei de toda a terra e Ele precisa também ser o Rei em nosso viver. Nós não andamos mais pela nossa própria vontade, mas pela vontade do nosso Rei.
Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é, vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor. Tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim. Com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Senhor Deus e Pai, nesta manhã, Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai. Te bendizemos, Senhor, te glorificamos, ó Deus, por ser Senhor nas nossas vidas, pelo Senhor reinar sobre os nossos sonhos, sobre os nossos planos, ó Deus. Te louvamos, Senhor Jesus querido, porque o Senhor Jesus querido nos sonda, nos vê. O Senhor conhece os nossos pensamentos, ó Deus, esquadrinha, Senhor Jesus, a nossa mente, a nossa alma, Pai. E nesta manhã, Senhor Jesus Cristo, que nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo, ó Deus, esteja visitando as nossas vidas, nos curando, nos sarando, nos levantando, ó Deus amado, colocando sobre o nosso coração a fé, nos acrescentando a fé de que o Senhor está, Senhor Jesus querido, tudo, Senhor, em teu domínio, Senhor, em tua vontade, em teu querer, e que nós possamos ser firmes, fortes, ó Deus amado, confiando sempre, ó Deus, no teu cuidado, que todas as coisas, ó Pai, diz a tua palavra que coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, e que nós possamos ter sabedoria, possamos buscar, Senhor, conhecimento na tua palavra, Senhor Jesus querido, de que o Senhor, ó Deus, está, Senhor Jesus querido, com todas as coisas diante do teu altar, ó Pai, e nós te louvamos e te glorificamos e te agradecemos por mais uma manhã que o Senhor nos dá o milagre, Senhor, da vida, da existência, de poder viver, de respirar, de poder estar, Senhor, na tua presença. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, papai. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. É muito bom estar aqui novamente e vamos nos dirigir a Deus numa oração antes de começarmos a nossa lição. Como a Clarice disse, é a lição de número 12, mas para quem não tem a revista, deixe lá a Bíblia aberta, 2 Timóteo 4, que nós vamos estudar ali de 6 a 18, mantenham a Bíblia aberta e a revista também.
Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, louvando, Senhor, e aprendendo mais de Ti, Senhor, com as portas abertas, ó Deus, quando muitos não podem fazer isso, ó Deus. Muito obrigado por essa bênção, Senhor. Esteja com cada um aqui presente e também virtualmente, Senhor, abrindo os nossos corações para que nós possamos entender a Tua palavra, o que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã, ó Deus. Abençoa também, Senhor, para que eu seja usada como Seu instrumento, ó Deus. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, amém. A nossa lição se chama A Vitória na Carreira Cristã. Para a gente entender ali esse texto que a Clarice acabou de ler, a gente acompanhou, a gente tem que novamente se situar na história de Paulo. O que estava acontecendo com Paulo para a gente conseguir entender esse texto que nós vamos estudar hoje. Essa semana, para mim, foi uma semana bem atribulada em termos de muitos compromissos, e o pastor me passou qual seria a lição, o nome, A Vitória na Carreira Cristã, e quando eu fui abrir a revista para ver qual texto era, falei, obrigado, Senhor, porque esse texto é maravilhoso. É um texto que eu já falei aqui uma outra oportunidade, mas é um texto que a gente tem que ter sempre ele em mente, porque ele é o final da vida de Paulo. Ele é o que você tem a dizer antes da morte. Né? É impossível não associar isso ao momento que estamos passando agora da pandemia, onde muitos que morrem de Covid não têm essa chance de falar as últimas coisas, porque estão isolados. A família não pode falar as últimas coisas para a pessoa, e nem a pessoa que está doente pode falar as últimas coisas que queria falar para a família. Então, esse é um exemplo do que Paulo queria falar antes de morrer. Muitos aqui viram a morte nos noticiários de TV, nas redes sociais, no aumento dos óbitos decorrentes do Covid. A gente tem lidado muito com a morte desde de março de 2020. Mas outros, inclusive que estão presentes aqui, estão passando por um luto real. Perderam seus entes queridos para o Covid. Bateram de frente com uma das certezas que nós temos na vida, que é a morte. A outra certeza é que nós somos pecadores e que nós vamos pecar e que as pessoas vão pecar contra nós. Certezas de vida, né? Também temos a certeza da salvação, mas a certeza do que vamos passar aqui nesse mundo, uma é que nós vamos passar pela morte e outra é que nós vamos pecar. E esse texto é isso, é o que Paulo está falando antes de morrer. Ele estava velho, sozinho, abandonado, preso numa masmorra e sentenciado à morte. Esse é o final da vida de Paulo. Ele já tinha ficado preso uma vez por questões religiosas, mas foi uma prisão onde ele tinha certas mordomias. Ele podia receber os amigos, tem uma parte da prisão que ele podia até trabalhar. Então foi uma prisão suave. Nessa prisão, ele pediu para ser liberto, pediu a Deus para que fosse liberto, e ele foi liberto e continuou as suas viagens missionárias. Mas essa segunda prisão, não. Ele continuou suas viagens missionárias, fez a segunda, a terceira, a quarta. A quarta não é descrita na Bíblia, mas a gente sabe que ele fez. Os estudiosos acreditam que ele estava na Espanha, que era o objetivo. Ele queria passar o evangelho para a Europa. Ele queria pregar lá na Europa. Então, era tudo que ele queria era estar lá pregando o evangelho. Então, possivelmente, na quarta viagem, ele estava pregando lá na Espanha. Quando, lá em Roma daquela época é como se fosse Nova York hoje, é como se fosse os Estados Unidos. Roma tinha 1 milhão de habitantes, era a cidade centro do mundo ali. Ele estava lá na sua quarta viagem missionária, Nero botou fogo em Roma e queimou 70% da cidade.
Vocês conseguem imaginar 70% de uma cidade de 1 milhão de habitantes queimados? É muita coisa. Tinha 14 bairros em Roma. Pegou fogo em 10. 4 não pegou muito fogo. E quem morava lá? Os crentes moravam nesses 4 bairros. Então isso serviu de desculpa para Nero colocar a culpa nos crentes, porque eles não foram queimados. Então a culpa foi deles, deve ter sido eles que colocaram fogo em Roma. Quem era o líder dos crentes? Paulo. Então Paulo foi acusado injustamente de ter colocado fogo em Roma. Então dessa vez ele não era mais um preso religioso, ele era um preso bandido. Tinha matado as pessoas. Ele foi abandonado, as pessoas... Ah, sabe aquele Paulo que fez tanta igreja, que estava em Éfeso, que falou em Colosso? Então, botou fogo em Roma. Bagunceiro, baderneiro. Acabaram com a moral de Paulo. Uma fake news gigante. Paulo estava destruído. Timóteo, que é esse pastor aqui, que é como se fosse um filho para Paulo, Timóteo tinha vergonha, às vezes, de Paulo. Então, assim, ele estava totalmente destruído emocionalmente. Isso era mais ou menos no ano 66 ou 67, conforme diz a nossa lição aqui. Paulo estava velho, acusado injustamente, preso numa masmorra. Dessa masmorra, ou você saía com lepra, ou você não saía mais, ou você estava morto. Então é isso, é essa situação que Paulo se encontra quando ele escreve essa carta para Timóteo. Então vamos lá, versículo 6, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Sendo já oferecido por libação. Tem uma outra versão que fala, estou sendo oferecido como oferta de bebida. Então ele sabia que ele estava sentenciado à morte. Mas ele estava aqui falando, eu fui preso injustamente? Não, ele está falando, eu sou uma oferta para Deus. Eu sou uma oferta para Deus. A minha vida aqui, apesar do meu sofrimento, é uma oferta para Deus. Porque a nossa tendência é ficar se comparando. Por que o fulano veio nesse mundo para ser rico e eu sou pobre? Por que ela tem filhos e eu não tenho? Por que ela se dá bem com o marido ou o marido se dá bem com a esposa e eu não? Por que eu fiquei viúva? Por que meu filho não vai para frente? Por que eu sou perseguida no trabalho? A gente fica se comparando com as pessoas. Quando a gente devia ter impresso no nosso coração que cada um aqui veio para uma missão. Que nós temos um objetivo. Você é um soldado. A sua missão é essa. Faça o melhor com o que Deus te deu. E é isso que ele está falando. Tudo isso que eu passei, eu sou uma oferta para Deus. E então vem o versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Conhecidíssimo esse versículo, né? Podia estar escrito na lápide do nosso túmulo, desde que seja verdade, né? Não por beleza, igual a gente faz em rede social, né? Colocar frases bonitas. Não. Que a nossa vida, no fim da nossa vida, que pode ser a qualquer momento, seja marcado por esse versículo aqui. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que a gente tenha lutado para disseminar o Evangelho de Jesus Cristo e assim permanecido, completei a carreira, porque é fácil a gente dar uma combatidinha, depois desistir, depois voltar. Completei a carreira, que a gente chegue ao fim da nossa vida com a certeza que fizemos o melhor. E guardei a fé. Muitos são os ensinos que divergem da palavra de Deus, e Paulo combateu isso firmemente. Em igrejas que ele fala, gente, vocês não estão acreditando mais que Jesus Cristo ressuscitou de verdade. Então ele combatia heresias que hoje a gente ainda vê.
Não, Jesus Cristo é um ser de luz, é um espírito iluminado, é um ser humano melhor que nós, só isso. Hoje tem muito essa ideia e ideologia no mundo, e nós temos que combater. Não, Jesus Cristo é Deus que veio, se encarnou, morreu, ressuscitou e está lá no céu em corpo, em corpo. Nós vamos tocar em Jesus lá no céu. E é esse evangelho que nós temos que pregar. E ele termina falando no versículo 8: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam sua vinda. Lá no versículo 6 ele fala: e o tempo da minha partida é chegado. O que é a partida? Todo mundo concorda que quando ele fala partida, ele está falando da morte. Só que esse termo partida, em grego, ele tem 3 significados. O primeiro significado é que a palavra partida quer dizer que você tira o fardo de alguém que está carregando um fardo muito pesado, que você ajuda a tirar o fardo dessa pessoa. Então, morte para o cristão é alívio do fardo. Quando o crente está lá à beira da morte, o que ele tem que sentir é que se a morte chegar, é que o fardo foi tirado. Né? Que já passamos o pior, que agora só vai vir coisas melhores, porque estaremos com Deus. O segundo significado para partida em grego é soltar as amarras do barco. Solta as amarras para o barco passar para outra margem. Então, o crente, quando morre, tem que entender que é uma viagem. Ele está soltando as amarras do seu barco para passar para o outro lado. É esse o sentido de morte para o crente. E o terceiro sentido de morte para o cristão é o de levantar acampamento, que está descrito aqui na lição. É como se você mudasse o seu acampamento. Agora eu estou desarmando aqui meu acampamento, guardando a minha barraca, porque eu estou indo montar acampamento eterno lá no céu. Então, são esses os sentidos. Quando tem crente à beira da morte, é isso que tem que estar na cabeça do crente lá. Porque a gente tem visto, eu tenho visto muito cristão desesperado ante o Covid. A gente fala o Covid porque é o que está mais, mas é qualquer doença, não só o Covid, claro. Mas é que isso nos desespera mais. Né? A gente tem que ver a diferença do cristão na hora da morte. E é isso que Paulo está falando. O tempo da minha partida está chegando. Eu só vou passar o barco para outra margem. Vou levantar acampamento. Eu vou tirar meu fardo. Por quê? Versículo 8. A coroa da justiça me está guardada. Está tudo certo lá. Eu vou ter com Deus agora. E quem ia julgar ele? Ele já estava julgado, sentenciado à morte, injustamente. Era Nero que ia julgar ele? Não. Ele fala no versículo 8, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Quem vai julgar Paulo não é esse mundo. As fake news podem dizer o que for de Paulo. Ele sabe que o juiz dele é Deus. Que a nossa caminhada na carreira cristã tem em meta isso. Nosso juiz é Deus. Você não faz coisa errada, não é porque ninguém está olhando. Você não faz porque isso desagrada a Deus. A gente é salvo não por obras, mas sim pela graça. Só que é pela mudança do nosso comportamento que isso se torna uma realidade na nossa vida. É isso que o Tiago fala. A gente tem que ter as obras, porque isso demonstra que o nosso coração é um novo coração. As obras são um reflexo da gratidão pela nossa salvação em Cristo Jesus. Então é isso que a lição está falando ali. O reconhecimento, no ponto 1, reconhecimento de sua obra. Se a gente quiser experimentar essa segurança durante toda a nossa vida aqui, não importa se você vai até os 110 anos ou se você morre
antes de acabar essa escola dominical, não importa, se você quer ter segurança na sua vida aqui, precisamos nos entregar completamente nas mãos de Jesus, como Paulo fez. No final da vida, sabe que quem o julgará será o Senhor Deus, e ele está tranquilo. Ele está só mudando de acampamento. Então, é um sentimento de triunfo, apesar das dificuldades. Continuando ali, versículo 9. Procura vir ter comigo depressa. Esse versículo é extremamente importante, sempre foi, agora mais ainda. O que ele quer dizer? Ele está falando para Timóteo. Eu estou aqui preso, abandonado. Timóteo, vem logo. Vem logo. Lá no versículo 21, ele ainda fala, que nem está no nosso texto, mas é a respeito do mesmo sentimento ali, apressa-te a vir antes do inverno. O que ele quer dizer com isso? Convide alguém para perto, não fique sozinho. Como é difícil ficar sozinho nessa pandemia. Como é difícil não ter a comunhão com os irmãos. Mas aqui ele está falando de amizade sincera, ele com Timóteo. É difícil a gente ter um amigo em quem a gente possa confiar de verdade, sem medo da pessoa te passar para trás em algum momento. É difícil ter amigos. Então, cultive as suas boas amizades. Todos nós vamos passar por crise. Todos nós precisamos de ajuda. A gente precisa de gente amiga. Amigo confronta em particular e defende em público. Isso é amigo. É aquele que nunca vai falar mal de você e para os outros, mas para você ele vai te descascar. A gente é um corpo, então a solução não é a gente se afastar da comunhão da igreja, e sim aproximar-se de Deus e da igreja. Essa é a solução. Procure vir ter comigo depressa. E vem antes do inverno. O que Paulo está falando aqui? Faça hoje, amanhã pode ser tarde. Não deixe para levar flor no velório. Como diz o pastor Nilson, né, no meu velório não precisa de flor, vocês deem dinheiro para a viúva. Então, assim, não deixe as homenagens para o velório, faça hoje. Procure vir antes do inverno, porque nessa época lá o inverno durava 3 meses. Se Timóteo fosse esperar passar o inverno para ir ter com Paulo, Paulo já tinha morrido, já tinha sido sentenciado. Então, vem logo. Não deixe as suas amizades para lá, cultive suas amizades. Precisamos dessa comunhão. Versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Versículo 10. O que ele está falando aí? Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Demas aparece em outras partes da trajetória de Paulo como um amigo fiel, aquele que não abandona, acompanhando nas viagens missionárias, com dificuldades. E, de repente, Demas o abandonou e se foi para outro lugar. Não faça registro de mágoas. Nós sempre enfrentaremos decepções. O problema é como a gente reage às decepções. Tem uma psicóloga que eu sigo no Instagram, sigo por questões científicas, porque não tem nada de religioso no Instagram dela, nem de cristão. Mas ela é uma psicóloga muito firmada em pesquisa científica, é por isso que eu a sigo. E ela fez uma analogia muito importante que a gente pode usar aqui. Ela fala, na vida é como se todo mundo, tivesse que carregar um cacto. Você não tem como você escapar, você não vai segurar uma florzinha, uma orquídea, você vai carregar um cacto. E aí você pode passar a sua vida apertando o cacto, ou você pode só segurar ele bem de levinho. Então você vai ter espinhos nessa vida, mas você pode apertar e se machucar, ou você pode só segurar de leve e ter a dorzinha de leve. Não é uma coisa muito agradável, mas não te machuca.
Então, é a forma como você reage aos problemas. Você que escolhe se você segura o cacto levinho ou se você aperta. A decisão é sua. Então, podemos reagir diferentemente aos mesmos problemas. Não fique olhando os que desapontaram. As pessoas nos decepcionam e a gente decepciona as pessoas também. Às vezes a gente nem sabe, mas muitas vezes a gente sabe. Então, abandono, ele coloca aqui, Demas me abandonou. Abandono de companheiro, de amigo, de colega de trabalho, de filhos. Dói. Não faça registro de mágoas, porque você adoece. Siga sua vida olhando para Jesus. Todo mundo é pecador aqui. Você não é melhor que ninguém. Siga sua vida olhando para Jesus. Versículo 11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Esse versículo aqui, a gente devia gravar ele no coração, entendendo a história. Quem que é esse Marcos aí? Marcos é João Marcos. Olha o que ele fala. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Esse Marcos aqui, ele é sobrinho do Barnabé. Quando Paulo começou as viagens missionárias dele, o chefe era o Barnabé. Quando o Espírito Santo manda ele para a viagem missionária, o Espírito Santo não manda Paulo e Barnabé. O Espírito Santo manda Barnabé e Paulo. Barnabé era o forte, porque Paulo, quando se converteu lá em Damasco, caiu no chão, ficou cego, conheceu Jesus, ele se achou o máximo. Porque os discípulos de Jesus eram iletrados, eram homens que não eram estudiosos, e ele era. Ele era estudioso. Com 12 anos de idade, ele já foi separado para estudar com os mestres, e ele foi estudar com Gamaliel, que era o mais chique de todos. Era como se você falasse, vai estudar com o Augusto Nicodemos. Era a pessoa mais capacitada para ensinar alguém, foi o professor de Paulo. E Paulo, com 15 anos, já sabia decor Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números. Porque esse era o padrão de quem era separado para estudar. E ele se tornou um fariseu, e ele perseguiu os crentes, como nós já sabemos. E quando ele se converteu, ele pensou, eu sou muito mais culto que esse pessoal aí, e eu vou pregar em Jerusalém. E ele foi para Jerusalém, o que aconteceu? Ele foi rejeitado em Jerusalém. E ele teve que ir embora. E ele foi mandado para onde? Para Tarso, para a cidade dele mesmo. Já pensou você se achar o máximo? Você falar, agora eu vou pregar lá no Rio de Janeiro. E de repente Deus te faz voltar aqui para Ubiratã? É esse o sentimento de Paulo. E ele ficou lá muitos anos, cerca de 10 anos lá, isolado. E de repente acontece um avivamento na igreja e Barnabé se lembra de Saulo, né? E o chama. Então, Barnabé era o líder. E eles saíram para a viagem missionária e Marcos, era sobrinho de Barnabé, foi junto. Só que lá em Atos 13, versículo 13 também, e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, que é João Marcos, João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Por que João Marcos quis voltar para Jerusalém, ninguém sabe. Pode ser que ele achou que era uma viagem de turismo e depois, quando ele viu, primeiro, uma endemoniada sendo retirado o seu demônio por Paulo, aquele escândalo todo, depois, logo em seguida, Paulo sendo apanhado, escorraçado, sofrido tudo quanto é tipo de lesão física, talvez ele tenha se assustado e falou, eu vou voltar para a casa da minha mãe, não quero essa viagem de turismo, não, e voltou. Pode ser isso que aconteceu, porque a Bíblia não fala por que ele desistiu, mas ele desistiu. E daí, quando chega em Atos 15, lembrem que Marcos era sobrinho de Barnabé. Atos 15, de 36 a 41, eles retomam uma outra viagem e Paulo fala para Barnabé,
voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades das quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara, desde a Panfilha, não acompanhando no trabalho. E houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Lucas escreveu bem bonitinho aqui, mas o que deve ter acontecido é assim, ó. Barnabé fala para Paulo, daí, vamos voltar em todas as cidades que nós já passamos, ver como é que estão os crentes, e Barnabé falou, opa, estamos juntos, vamos lá. Só que Paulo, meu sobrinho, o Marcos, quer ir junto. Não, comigo não. Ele nos abandonou lá, errou comigo uma vez, não vai mais. Foi isso que Paulo fez. Ele abandonou a gente, não quero mais. Não tem perdão isso. E brigaram tanto que Barnabé foi para um lado com Marcos e Paulo foi para outro lado com Silas. Então é esse Marcos que ele está falando aqui. Porque esse Marcos fez isso, abandonou, foi embora, mas depois ele se aproximou de Pedro, ficou próximo de Pedro, e é esse Marcos que escreve o Evangelho de Marcos, que na verdade foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então é esse Marcos que abandonou Paulo, que Paulo escorraçou ele, é esse que é o Evangelho de Marcos que nós lemos. Temos Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente tem a impressão que Mateus é o primeiro evangelho escrito, mas é Marcos que é o evangelho mais antigo, que na verdade Marcos ficou escutando o que Pedro contava e foi escrevendo. Então o Evangelho de Marcos é a história que Pedro contou para Marcos. Então esse é o Marcos que Paulo está falando aqui. É esse Marcos. Quem nunca errou na vida, né? Toma contigo Marcos e traze-o. Então o que esse versículo quer dizer? Saiba pedir perdão e perdoar aqueles que o magoaram. Isso aqui é o contrário do que Paulo fez lá atrás. Paulo falou, não, esse aqui eu não quero. E agora ele fala, traz Marcos aqui, ele vai me ser útil, porque ele sabia falar a língua do local, ele vai me ajudar. Então é uma outra posição, uma outra forma de encarar a vida. Agora Paulo está preso no fim da vida, se lembrou de Marcos, a humildade engrandece. Busque reconciliação, restaure os relacionamentos. É isso que esse versículo diz. Cada vez que você sentir raiva, ódio, desejo de vingança, volte nesse versículo. Circule ele aí. Faz com canetão grifatesco. Traze Marcos, toma contigo Marcos e traze-o. Não deixe as pessoas feridas para trás. Versículo 13, vamos por aí, porque aqui tem Tíquico no versículo 12, mas é um que também é citado em várias partes de Atos, mas mandei-o a Éfeso, ele está somente continuando o trabalho de Paulo, e Paulo só está querendo dizer que só Lucas está com ele. Versículo 13. Agora que nós vamos para o ponto 2 da revista. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O ponto 2 aqui da nossa lição fala assim, o outro assunto que Paulo levanta tem a ver com suas necessidades pessoais. Apesar de toda a sua dedicação na obra cristã, não devemos esquecer que Paulo era um simples homem, plenamente marcado pelas suas limitações e carências. Ele não é um homem diferente dos outros. Ele não é melhor do que ninguém. Ele é um homem com necessidade. E ele pede 3 coisas. A primeira coisa a gente já falou, que pede para venha ter comigo depressa, traga o Marcos, então ele está pedindo por pessoas. Agora ele pede no versículo 13 uma capa, então nós temos necessidades físicas, mas especialmente os pergaminhos. O que são os pergaminhos? É a palavra de Deus.
os estudiosos estão em concordância que quando ele fala pergaminhos, ele está falando dos livros. Não tinha Bíblia assim como nós temos hoje, formada, mas tinham as cartas isoladas, tinha a lei e os profetas, que era a forma como a Bíblia estava sendo construída na época. E a isso ele chama de pergaminhos. Traga para mim os pergaminhos. A máscara já foi. Especialmente os pergaminhos. Não importa o problema. Aliás, justamente quando tivermos problemas no lar, injustiça, problema financeiro, problema de saúde, é aí que nós devemos estar mais perto da Bíblia. Paulo está sendo injustiçado, abandonado, condenado. E qual que geralmente é a nossa reação? Revolta com Deus. Não quero mais saber de Deus. Por que Deus fez isso comigo? E a gente se afasta. A gente se afasta da palavra, a gente se afasta da igreja, a gente se afasta de amigos que falam de igreja. Você vê alguém com a camiseta de Jesus, você já atravessa a rua. A gente se afasta. E Paulo está ensinando para a gente fazer o contrário. Quando você tiver em problemas, aproxime-se dos pergaminhos. Ele está passando a pior fase da vida dele e ele pede os pergaminhos. Esses dias eu assisti uma pregação do ex-pastor da primeira igreja presbiteriana independente de Maringá, o pastor Marcelo, que ficou muito ruim do Covid, com 90% do pulmão comprometido, e ele fala que ele lá na UTI, um dos médicos perguntou a ele o que ele estava precisando. Ele não conseguia falar, claro, né? Mas ele com gestos conseguiu se comunicar. Falou, eu preciso de uma Bíblia. Ele precisava de uma Bíblia, porque ele não conseguia falar. Ele não podia sair dali, mas ele podia ler. Então foi lhe dado uma Bíblia. Então é essa a nossa necessidade durante a nossa vida e principalmente durante as nossas necessidades, nossas dificuldades. A gente tem que desejar a Bíblia. E é quando a gente menos quer a Bíblia que a gente tem que querer a Bíblia. Ele não se afasta da palavra. Deus sabe o que você está passando. Deus conhece seu coração. Ele não é um ser que fica só reinando lá do céu e não te conhece pelo nome. Conhece pelo nome, sabe quem você é. Ele sabe o que está lá, suas tristezas, suas preocupações, seus problemas, ele sabe. E ele te deu um caminho para você sair dessa lama. E o caminho é a Bíblia. Você fala com ele através da oração e ele fala com você através da Bíblia. Tem outras formas que Deus pode se comunicar? Tem, muitas outras formas. E Deus pode fazer o que ele quiser, né? A gente vê aparecimentos de Deus em várias formas. Em forma de anjo, em forma de sarça ardente, em forma de revelações, de sonhos. Mas depois que Jesus ascendeu ao céu, a forma que Deus tem se comunicado com os seus filhos é através da palavra de Deus, que é inerrante. Temos que ter isso gravado em nosso coração. Não tem nenhum erro aqui, nem de português, nem de tradução. Temos algumas coisas divergentes, mas quando você olha as divergências, você fala, tá, mas o que isso muda para a minha fé? Nada. Todas as divergências que a ciência encontrou na Bíblia não muda nada para a nossa fé. Por mais que a gente estude, eu tenho estudado bastante, não tem grandes divergências da forma como o mundo vê. Então, temos que acreditar que a palavra de Deus é totalmente infalível. Totalmente. É essa que tem que ser a nossa crença. E é essa palavra de Deus que deve agir em nossos corações. Porque, gente, vocês imaginam quantos autores tem na Bíblia? Em quantas épocas diferentes, desde quando Moisés escreveu o começo da Bíblia até a última carta que foi escrita. Timóteo é uma das últimas cartas.
muita gente diferente, em tempos diferentes, em épocas diferentes, como que eles concordam? Como que você não consegue ver discordância nisso? Se eu pedir para 2 pessoas aqui contarem uma história, elas já vão contar divergindo em algum ponto. E como que na Bíblia não diverge? Você estuda, quanto mais você estuda, mais você vê que converge. Mais você vê que é a mesma coisa, é a história da redenção. É como que Deus vai resgatar o homem, apesar do homem ser pecador. Só por obra de Deus. Então, a palavra de Deus é inerrante, infalível e inspirada por Deus, apesar de ser escrita por homens falhos. Então, é da palavra de Deus que temos que nos aproximar. E eu acho que toda vez que eu venho aqui eu falo e vou falar de novo. Temos que ter uma vida de leitura diária da Bíblia física, da Bíblia de celular. Tem aplicativos, estou com preguiça de ler, o aplicativo você aperta o play e a Bíblia fala com você. Porque nos tempos antigos, eles não sabiam ler, então eles escutavam a Bíblia. Muitas passagens a gente vê que foram recitada a palavra de Deus. Não tinha leitura para as pessoas, era escutada a palavra de Deus. Então, por que eu não posso escutar no celular? Eu posso escutar também, eu posso apertar um play lá e prestar atenção. Então, você não tem desculpa para não ler a Bíblia. Versículo 14 e 15. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Olha esse Alexandre. Tem vezes que a gente ofende alguém sem querer. Tem vezes que a gente nem sabe por que a pessoa está magoada com a gente e depois, se você não for conversar com ela, você nem nunca vai saber. Mas esse Alexandre aqui era diferente. Ele fez de propósito, ele magoou Paulo de propósito. Quando Paulo foi ser preso pela segunda prisão aí que eu falei, que ele foi agora para a masmorra, Alexandre que delatou ele. Ó, Paulo está ali, pode ali pegar Paulo. E Alexandre era amigo de Paulo. Paulo podia desejar a vingança. Mas o que Paulo fala? Deixe o Senhor tratar aqueles que te fizeram mal de propósito para você. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Mas não é assim, porque às vezes alguém faz mal para a gente não fala nada, porque a gente é crente, né? Então a gente não fala nada, a gente fica quieto. Mas lá no coração da gente, a gente fala, mas ele vai ver. Ele vai ver que Deus vai castigar ele. No nosso coração, a gente trama vingança. E o que Paulo está falando aqui não é isso. Ele está falando, deixa para o Senhor resolver. O Senhor que resolve. Quando você toma a frente na vingança, você está usurpando um direito de Deus. Quando alguém te faz mal e você trama uma vingança contra a pessoa, você está tirando um direito de Deus. Como assim tirando um direito de Deus? Lá em Deuteronômio 32, no versículo 35, Deuteronômio 32 a 35, está escrito: a mim me pertence a vingança, Deus falando, a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. A mim, a Deus pertence a vingança. Nós não temos que guardar no nosso coração um sentimento de vingança. A vingança é de Deus. E a gente não deve nem desejar a vingança. Porque Paulo aqui nos ensina, no versículo 14 ainda, o Senhor lhe dará paga. Deixa para Deus resolver. Versículo 16 e 17. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Fui libertado da boca do leão.
Você nunca está sozinho. Deus sempre está contigo. Olha a situação. O grande pregador, respeitado, culto, foi acusado injustamente. E o que ele pensa quando ele vai para a audiência? Alguém vai estar lá me defendendo. Alguém vai falar que eu sou o Paulo. Alguém vai contar a minha história. E o que acontece na audiência dele? Todos o abandonam, todos. E qual foi a reação de Paulo? Paulo nos ensina aqui para não levar isso em conta, em pedir perdão para os ingratos a Deus e se apoiar no Senhor. A gente não pode levar em conta o abandono dos outros. Seu pai pode te abandonar, sua mãe pode te abandonar, seus filhos podem te abandonar, mas Deus não te abandona. Ou às vezes você fez tudo por uma pessoa e quando você precisa, a pessoa te abandona. Então, ainda que seu pai e sua mãe te abandonam, Deus não te abandona. E ele fala, o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Se o Senhor está dando forças para Paulo, é porque ele está fraco, é porque está difícil. Não é difícil só para nós. Paulo está falando aqui, o Senhor me revestiu de forças. É porque ele estava fraco. E o versículo 18, que é o último aí. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Imagina, ele estava indo para a forca. O carcereiro podia falar, e daí? Você tem umas últimas palavras aí? Você quer dizer alguma coisa? O que Paulo fala? A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo já estava sentenciado à morte. Ele foi executado depois dessa carta aqui. Ele morreu. Mas ele não estava indo para a condenação. Ele estava indo para a coroa da justiça, para a casa do Pai, desfrutar da glória eterna. Então, a visão de Paulo de carreira cristã não é a visão do mundo. A visão de Paulo é o foco em Jesus Cristo. A hora que você fechar os olhos aqui, você vai abrir lá no céu. Por quê? Porque Jesus Cristo te salvou e porque você tem plena consciência da sua trajetória aqui nessa vida. Porque você o obedeceu, porque você se arrependeu dos seus pecados. E é isso que te fez ser salvo? Não. Mas é porque você foi salvo que você fez isso. Ponto 3 ali. Por fim, o que Paulo destaca é que mesmo cercado pela morte, Deus tinha completado o seu plano com Paulo. Ele afirma no versículo 17 que através dele a pregação do evangelho foi plenamente cumprida, sendo ouvida por todos os gentios. Ele deixava claro que a sua esperança era a vida gloriosa que teria no reino celestial de Deus, lá no versículo 18. Então, com essa afirmação, Paulo caminhava vitorioso, ainda que estivesse indo para a morte. Qual tem sido a sua esperança? Uma fé convicta em Cristo ou uma fé humana, secular? Pare para pensar. Se hoje você estivesse frente a frente com a morte, se você tivesse um retrospecto da sua vida, qual seria a sua reação? Paulo nos ensina aqui qual deve ser a nossa reação. Foque em Jesus Cristo. Completei a minha carreira. Combati o bom combate. Guardei a fé. Então, guardem a fé, guardem os mandamentos, guardem a palavra de Deus. Sejam em tudo obedientes, não façam registro de mágoas, perdoa os que lhe magoaram. Deixe para Deus se vingar. E é isso que Paulo está falando. O foco é Jesus, o foco é chegar na morada eterna. Isso sim é a vitória na carreira cristã. Que Deus nos abençoe, que essa semana seja marcada pelo cumprimento do que está falando aqui na palavra em nossas vidas, que a gente possa ser a cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse estudo, ó Deus, que cada dia mais a sua palavra adentre e faça morada em nosso coração, ó Deus.
que essa semana seja abençoada para cada um aqui que está presente ou virtualmente, Senhor, e que possamos estar cada dia arrependidos de nossos pecados e procurando, Senhor, ser melhores a cada dia segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o pastor pediu para avisar que na semana que vem, no domingo próximo, é o dia da Assembleia para a eleição pastoral. Então, nós não teremos a nossa escola bíblica, porque nós teremos a Assembleia para eleição pastoral. Semana de oração. Semana passada foi a família do pastor Nilson. Para esta semana, a família que será alvo das nossas orações é a família da Olga. Aniversariantes da semana, no dia 28, a Irineia Iscarione. Neinha, vai estar ficando mais jovem. Nós vamos estar orando ao Senhor, colocando nas mãos dele a família de oração, os aniversariantes, e assim encerrando a nossa escola bíblica de hoje. Lembrando do nosso culto às 19 horas, né, Cris? 19 mesmo, né? Às 19 horas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu nesta manhã de ouvir da Tua palavra. Que ela faça morada, Senhor, nos nossos corações e que nós possamos colocá-la em prática, Senhor, porque nós sabemos que de nada adianta ouvir se a gente não conseguir praticar. Que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos e tudo aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Nós te pedimos pela família de oração, família da Olga. O Senhor conhece a ela, o Senhor sabe das necessidades, das alegrias. Que o Senhor esteja, Senhor, indo de encontro com a vida dela. Dá a ela, Senhor, saúde, dá a ela graça, Senhor, a ela e aos seus familiares. Que ela possa, Senhor, cada dia mais estar na Tua presença, buscar a Ti e caminhar contigo, Senhor. Nós também te pedimos pela vida da Neia, que fará aniversário nesta semana, que o Senhor guarde a sua vida, o Senhor a conhece melhor do que ela mesma, o Senhor sabe das suas alegrias, necessidades, dos seus anseios, seja com ela, Senhor. Dá à Tua serva tudo aquilo que ela necessita, Senhor. Cuida dela, dá a ela saúde, dá a ela graça, Senhor, e paz. Toma a vida dela, Senhor, nas Tuas mãos, dos seus familiares, que eles sejam sempre bênção, Senhor, como tem sido até aqui. Nós te louvamos, Senhor, te bendizemos com o perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, um domingo abençoado a todos nós.